Fala aí, galera, um grande abraço, muito boa tarde. Estamos chegando com o Sport Show especial desta terça-feira, dia 24 de junho de 2008, para Curitiba, litoral, região metropolitana e todo o interior do estado do Paraná, acompanhando através da rede Mercosul. No programa de hoje, as presenças dos sites das principais torcidas aqui da capital, Atlético, Paraná e Curitiba. Juarez Vilela, tudo bem, Juarez? Tudo bem, boa tarde. Tudo certinho? Tudo certinho. Mais ou menos, né? Daqui a pouquinho você vai falar da derrota. Um abraço para o nosso amigo da Furacão.com, Marcel, voltou de viagem da Europa e semana que vem vai estar participando do programa aqui com a gente. E parece que voltou reclamando. Qual é a reclamação dele? A reclamação dele é que não pegaram nem resfriado lá. Do outro lado, falando do site Coxanautas, o Ricardo Justus, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde a todos. Vamos estar falando sobre o coxa e o posicionamento da torcida. E você vê que ficou legal o teu cabelo ali, né? Dá um close aqui, ficou legal. Tava acertando aqui no espelhinho. Só não pega de perfil. Não, mas ficou bom, tava ajeitando ali. Daqui a pouquinho também o Davi Formiga para falar do site Paranautas e Eduardo Dessi, nosso comentarista. Fala, Duda. Beleza, amor, tranquilo. Tudo em ordem. Então vamos começar mostrando como que foi o final de semana dos times do estado do Paraná. Atlético, Paraná e Curitiba, Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B, jogaram neste final de semana e você confere o resumo aqui dentro do Sport Show. O Paraná jogou na sexta-feira e depois de 6 jogos, finalmente a vitória veio. Depois do bate-rebate na área, a bola sobra para Fábio Luiz marcar o único gol do jogo. Final, Paraná Clube 1, ABC 0. Tá aí, se foi do Paraná. O Paraná que jogou no final de semana e venceu pelo placar de 1-0. Davi Formiga, seja bem-vindo no programa desta terça-feira. Né? Segure o microfone ali. Não, fica tranquilo. A televisão ao vivo tem que ser assim, né? E segura o microfone ali que você vai falar do Paraná Clube, já que foi o primeiro time que jogou na sexta-feira. Venceu pelo placar de 1-0 a equipe do ABC. Foi apertadinho, mas valeu a pena, pelo menos, né? Pelos 3 pontos. Antes de mais nada, boa tarde a todos vocês. Depois de 93 gols perdidos, né? Alguns de forma bizonha que você... Se perdesse na pelada de sábado, o pessoal não tomava cerveja com você, né? O Paraná conseguiu aí vencer ter a primeira vitória e aí os primeiros 3 pontos. Acho que com isso diminui um pouco a distância, são só 5 pontos, agora para a zona de classificação para a primeira divisão. O importante é que tem aí 2 confrontos contra o Corinthians. E é aí onde o Paraná tem que se focar, é não perder mais ponto em casa, né? Tentar tirar ponto de times medíocres, vamos assim dizer, até porque se fossem medíocres não estariam na segunda divisão, né? Porque medíocre é mediano, e daí tentar recuperar o seu caminho, trilhar a sua volta à primeira divisão. Legal, para você recuperar seu fôlego, daqui a pouquinho você volta também para falar mais do Paraná Clube. Nós vamos acompanhar o VT novamente, agora sim o VT completo, mostrando a trajetória dos 3 times no final de semana. Vamos lá. O Paraná jogou na sexta-feira e depois de 6 jogos, finalmente a vitória veio. Depois do bate-rebate na área, a bola sobra para Fábio Luiz marcar o único gol do jogo. Final, Paraná Clube 1, ABC 0. No sábado, o Curitiba recebeu o Fluminense e saiu na frente. Boa jogada de Ricardinho e Hugo manda para o fundo do gol. 1-0 Curitiba. No segundo tempo, boa jogada do Fluminense. Maurício acha Alain livre na esquerda. Ele não desperdiça e marca um bonito gol. 1-1. O Coritiba vai para cima e Marlos recebe falta dentro da área. Pênalti para o Verdão. Marlos bate e fecha o placar. Curitiba 2, Fluminense 1. No domingo, o Atlético foi a Porto Alegre enfrentar o Grêmio. Fael faz pênalti em Marcel. Roger bate e abre o placar. Grêmio 1, Atlético 0. Segundo tempo, Roger faz boa jogada e Chico derruba o jogador dentro da área. Pênalti para o Grêmio. Roger bate e faz o segundo do tricolor gaúcho. 2-0. Mais uma vez, bola na área do Atlético e o juizão marca o terceiro pênalti para o Grêmio. Roger não desperdiça e faz o terceiro do Grêmio. Final, Grêmio 3, Atlético Paranaense 0. Está aí, portanto, o resumo deste final de semana, tudo o que aconteceu com o Paraná, Atlético e Curitiba. Com relação ao Atlético,
chegou o momento do Atlético. Primeiro foi o Paraná, que foi prejudicado também lá no Rio Grande do Sul. O Curitiba, que foi, entre aspas, operado contra a equipe do próprio São Paulo. E agora chegou a vez do Atlético com relação à questão da arbitragem. Realmente é lamentável. Claro, sempre a gente destaca, jogou bem ou jogou mal, o Juarez vai falar se jogou bem ou jogou mal, mas que os erros da arbitragem podem colaborar e colaboram, isso realmente aconteceu. Aconteceu ou não aconteceu, meu caro amigo Juarez Vilela? Eu acho que um problema que existe no futebol em relação a outros esportes, por exemplo, o basquete é um esporte que tem muito contato, usa-se o braço, muito ombro com ombro, mas um toque da mão no pulso do adversário é falta, não tem discussão, é falta, bateu no pé do jogador adversário é falta. Então, no futebol, aquele lance do primeiro pênalti, ambos se agarraram. É um lance que, se ele apitasse com o mesmo critério, teria marcado mais 5 pênaltis durante a partida. Em qualquer escanteio acontecia muitas vezes. Tanto é que, quando ele apitou, eu não lembro quem que é o número 8 do Grêmio, ele foi para cima do árbitro para reclamar. Ele achou que ele tinha marcado falta do atacante. Os outros 2 pênaltis é uma maneira completamente subjetiva e não objetiva de você analisar. Se fosse objetivamente, o Júlio César deu um chute de fora da área no finalzinho do primeiro tempo. O jogador do Grêmio se virou, a bola bateu no braço dele, o braço estava colado, mas foi no braço, entendeu? Então isso que é complicado, é você partir de ser objetivo ou subjetivo. E um árbitro, um mal intencionado, um mau caráter, um vagabundo igual que apitou o jogo de domingo, ele obviamente ia apitar a favor do Grêmio. Não, tá, daqui a pouquinho você vai falar sobre o time em campo, como que foi realmente a colocação do time em campo, independente do resultado de 3-0. E o Curitiba que jogou diante da sua torcida, conseguiu também uma vitória importante. Jogou contra o time reserva do Fluminense, o torcedor não está nem aí, e o time do Curitiba também não tem que se preocupar com isso. O importante realmente foi a vitória e os 3 pontos em casa. Justus. A torcida tem que comemorar, foi uma vitória, né? Agora o elenco tem que estar com o pé no chão, não fez mais do que a obrigação, ganhar do time reserva do Fluminense, em que nem o técnico veio, tá? E dizer, não, mas tinha o Dodô. Vê se o Dodô veio feliz da vida, se não queria estar lá com a equipe titular, lá treinando para a Libertadores. Então veio os titulares que vieram desmotivados, então não fez mais do que a obrigação. Mesmo assim, quase empatou, né? O finalzinho, o Marlos ali salvou a equipe porque estava complicado. Outra excelente partida do Ricardinho, que é um jogador que se recuperou depois de um tempo jogando muito mal, até lá no Atlético Mineiro, né? E hoje é um dos destaques aí da equipe Coxa Branca, junto com o Leandro Donizete também, que não se sabe porque tinha sido afastado e preterido da equipe. Então tá, mas você continua descontente. Eu sinto que no teu semblante que você não tá legal, você vai responder isso daqui a pouquinho na sequência do programa. Vá preparando o seu coração. Eduardo, rapidinho, com relação primeiro ao Paraná Clube, a vitória importante, 1-0, pouco, mas o suficiente para conquistar 3 pontos. Apertadinho, você falou, mas apertadinho é mais gostoso. Pergunta pro Davi ali quanto tempo fazia que não via uma vitória. Então agora já dá uma amenizada. E quero ver quem que volta, né? 65 dias. Quero ver quem que volta. Será que volta o Christian, Leonardo? Como é que fica reforço nesse time do Paraná? Que daí dá uma composição mais legal. Legal. E com relação à derrota do Atlético? Não, é inadmissível. A arbitragem, infelizmente, o Juarez está passado até, e vou dar razão para ele, mas é difícil a gente analisar critério da arbitragem. Eles não são homogêneos. Então, um apita bem, para um é pênalti, para o outro não é. O lance do primeiro pênalti é falta do jogador do Grêmio, mas tudo bem. A expulsão foi ok. Reincidência no amarelo. Fael levou o amarelo no lance do pênalti. Mas eu acho assim, você não complica um jogo fácil no Olímpico. Você dá a falta, bate a falta e segue o jogo, entendeu? E o Curitiba, a vitória do Curitiba, o Ricardinho realmente em alta, faz tempo que o Ricardinho tá jogando bem, está servindo bem esse ataque da equipe do Curitiba. Quer dizer, valeu, né? Questão de vencer o time reserva, o Justo daqui a pouquinho, o Justo vai falar daqui a pouquinho sobre isso, mas além da obrigação, claro, é importante também a vitória, independente do seu time reserva. Fica os 3 pontos, recupera, tira o Curitiba daquela zona, pré-zona do rebaixamento, recupera, passa o Atlético, que é o rival, e agora vamos ver como é que o Dorival vai montar a equipe. Eu acho que o Michel pode jogar um pouquinho mais, ele perde o Hugo, dificilmente vai ter o queixo, então complicado para montar a equipe, mas entendo que vai ser um jogão esse Atlético. Que bom. Nós vamos falar também sobre o Atlético.